Bom dia! Aqui é o Alex Biagi com mais uma ideia anti-estresse e produtividade. E hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre como achar as coisas na sua viagem. Lembra que há uns vídeos atrás, há um tempo atrás, eu fiz explicando para você como que você faz para não deixar nada nos lugares. Então, quando você faz uma viagem, às vezes é comum as pessoas esquecerem. Até contei uma história da minha irmã, que ela veio para cá e acabou esquecendo alguma coisa. Não sei se foi, acho que foi o tênis dela ela esqueceu aqui em casa e acabou deixando isso aqui. E se ela tivesse executado o que eu tinha passado no vídeo, ela não teria esquecido. Então a ideia é a seguinte: se você está num lugar e você quer sair daquele lugar, é importante que você revise tudo aquilo lá, principalmente debaixo das camas e dentro de gavetas, essas coisas que são os lugares clássicos ali que tem para você deixar as coisas e esquecer e depois a pessoa tem que mandar para você, ou você tem que voltar lá para pegar aquilo. Mas a ideia de hoje é como você se organizar por meio de referência também em viagem. Então, nessa viagem que nós fizemos, nós passamos por várias cidades e nós viajamos com várias pessoas diferentes. Então, aconteceu muita coisa. E de uma viagem, por exemplo, nós saímos daqui e fomos para o interior de São Paulo, na casa da minha mãe. E aí, a outra cidade que a gente iria, a gente vê sempre na previsão do tempo ali, já traça o mapa e vê na previsão do tempo, ia ficar frio. Então nós levamos uma... A gente também não podia levar muita mala, porque o nosso carro não é sedã, é aquele carro hatch, então não caberia muita mala ali. E aí nós organizamos uma mala, e da casa da cidade da minha mãe até a próxima cidade que a gente iria, a gente tinha que fazer uma contenção de roupas. Então, nós tiramos só as roupas que a gente ia usar nesse outro local e aí nós colocamos dentro da mala somente o que ia usar. Depois a gente passou no interior de São Paulo em Lavrinha de novo, aí nós tivemos que pegar tudo, porque depois a gente já não ia passar mais em Lavrinha. Então, você imagina o tanto de coisa que poderia ser esquecido nisso aí. E aí, as coisas que foram sendo usadas no meio dessa viagem, acontecia muito, eu junto com a minha esposa falava assim: você sabe onde colocou isso, sabe onde colocou aquilo? Porque mudavam muito de lugar. Então, por mais que você vai mudar para um outro lugar, vai fazer uma viagem para um outro lugar, a sua mala está organizada de uma forma só. E é incrível quando você muda isso, quando você tem que desfazer sua mala e fazer ela de uma forma diferente, como você esquece das coisas. E aí, como que eu usei isso? Aí foi a forma de que funciona realmente o sistema. Não funciona só no dia a dia, também funciona para essas adversidades de viagem. O que eu fiz? Eu fui anotando no celular e falando onde estavam as coisas. Então, coisas muito pequenas. Eu levei um pendrive, inclusive, para mexer no computador da minha mãe lá, que também a gente colocou um SSD no computador lá. E aí esse pendrive era muito pequenininho e, por incrível que pareça, na primeira vez eu relutei. Eu falei assim: eu não vou anotar que eu coloquei esse pendrive dentro desse saquinho aqui não. Era um saquinho de uma placa de vídeo que eu comprei pro meu sobrinho e tava lá dentro, um saco prateado. Eu falei: não vou anotar não, porque isso aqui eu vou lembrar. E aí um belo dia a gente tava lá na casa da minha mãe e aí o pessoal chamou a gente para sair. Eu falei: nossa, onde foi que eu coloquei esse pendrive? E aí já não lembrava. Até que foi, aí até que eu lembrei. Mas aí na próxima vez eu já fui lá e anotei no celular. Bom, o pendrive pequenininho e tal está dentro do saquinho em determinado lugar. E dentro da mala também. Às vezes a mala ela não tem só um bolso, ela tem vários bolsos. Então, por exemplo, a gente tem o costume de carregar nas nossas viagens. Nessa viagem nós não usamos, mas depende do lugar que você pega, você acaba usando, a gente leva sempre tampão de ouvido, para não dormir mal, e às vezes você pega um hotel que é na lateral da avenida, dependendo do hotel, a janela é bem selada, e por incrível que pareça, o hotel que nós pegamos lá em São Paulo, na capital, não sei se você conhece São Paulo, mas bem no início da Paulista, com a Consolação, assim, era o local bem barulhento, são duas avenidas muito movimentadas em São Paulo, mas nós tivemos sorte de pegar um quarto pro fundo e ainda assim, a hora que fechava a janela não tinha praticamente barulho nenhum. Então nós não usamos, e na casa que nós ficamos também, a maior parte do tempo que foi lá em Campos do Jordão, é muito silêncio. Então nós não usamos tampão de ouvido. Mas aí eu precisava anotar onde mais ou menos estava esse tampão de ouvido. O tampão de ouvido, como já é mais comum, como a gente já leva com mais frequência para as nossas viagens, eu coloco sempre num lugar só. Então, lembra que eu faço um checklist antes de sair de casa para a gente sair de viagem. Então, no bolsinho de cima de uma determinada mala que eu tenho, eu coloco sempre tampão de ouvido e a chave reserva do carro. Fica uma ideia também já para você aí. Se você não leva a chave reserva do carro, é bom você levar, porque às vezes você esquece a chave, perde a outra chave, a chave reserva sempre vai te salvar nesse momento aí. Então ali em cima eu já coloco o tampão de ouvido, já coloco a chave do carro,
Já coloco a chave de casa também, sempre fica nesse local. Apesar que eu tive que tirar, quando a gente saiu da casa da minha mãe para outra cidade que a gente ia viajar, eu tirei todas essas coisas. Eu tirei, na realidade o tampão de ouvido ficou e a chave do carro também. Mas a chave de casa eu tirei. Eu falei, não há necessidade de eu levar a chave daqui da minha casa de Goiânia para uma outra cidade. Eu poderia deixar na casa da minha mãe, porque, sei lá, vai que acontece alguma coisa e essa chave é perdida. Então, essa ideia de você manter o padrão, de colocar sempre as mesmas coisas nos mesmos lugares, também te ajuda muito. E quando você tem que mudar de algum lugar, quando você tem que lembrar de alguma coisa, principalmente lembranças, coisas que você comprou, essas coisas assim, acaba se perdendo. Dentro do carro mesmo tem muitos compartimentos. E o carro que nós temos, ele tem, por exemplo, uma gaveta debaixo assim, do banco. E debaixo do banco ali, às vezes você nem lembra que tem aquela gaveta. Então, anota. As coisas que você acha que você não vai lembrar, anota. Ó, coloquei tal coisa em tal lugar. E no dia que você chegar, que você for fazer o processamento da sua caixa de entrada, você lembra aquilo. Ou então, quando você for pegar as coisas no carro, você vai lembrar, porque está anotado ali. Não precisa ficar com isso na cabeça, não. E a ideia do vídeo de hoje é essa. É você também usar as coisas para achar como referência. Eu já fiz vídeo falando sobre isso. Como você usar material de referência para você achar as coisas dentro de casa. Lembra que eu tenho umas caixas que eu uso ela como estoque? Tem um vídeo anterior que eu falo sobre isso. Mas também em viagem, para você achar as coisas que você comprou, as roupas que você precisa, os perfumes ou alguma coisa assim. E as coisas que estão dentro do carro, dentro da sua mala, anota. Não hesitem em anotar não, que isso aí vai facilitar muito a sua vida. É isso aí o vídeo de hoje. Se você gostou, clique no gostei. Se você não gostou, clique no não gostei. Se você acha que isso fez sentido para você e te ajudou de alguma forma e quiser compartilhar com alguém, fique à vontade. Um abraço e nos vemos num próximo vídeo.